Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre Vencendo o Passado, da Zíbia Gasparetto, pelo Espírito de Lúcius. Esse aqui é um romance espírita, né? Ou espiritualista, pela tradução. Mas que aqui eu não vou me atentar a esses detalhes, eu vou mais querendo falar do aspecto literário dele. E da importância da releitura, né? Que sempre quando eu pego esses livros que eles me transmitem alguma coisa que me fazem pensar a respeito daquele texto, eu gosto de meio que intercalar a resenha ou a opinião, como vocês queiram chamar, o vídeo dele, né? Com algum assunto que pode ser relevante assim para a leitura deste livro como de outros livros, né? Vencendo o Passado, ele conta a história de duas pessoas que... Na verdade, ele conta a história de uma família. A gente tem um crescimento muito grande da protagonista, a Carolina, e da mãe dela, assim, ao longo da narrativa. Tu tem descrições de imagens, assim, principalmente da cidade de São Paulo na década de 50, 60, muito interessantes, assim. Deixa eu ver o que mais que eu posso dizer. A importância do estudo aqui é muito enfatizada no livro, o que eu acho bem legal. A escrita da Zíbia ela é muito gostosa de ser lida, sabe? Mesmo para quem não, não quer ler a parte religiosa, porque nos livros da Zíbia ela não é clara, ela não é evidente. E ela possui bastante controvérsias entre a doutrina em si, a doutrina kardecista. Eu acho que de todo livro a gente sempre deve ficar com umas coisas boas em vez das coisas ruins. A gente sempre aproveita daquela leitura alguma coisa. Eu reli esse livro há pouco tempo e eu fiquei pensando em aspectos que fazem tu desejar reler o livro. Principalmente em livros que não são tão comuns de serem relidos, como livros que não são clássicos, romances de banca, romances policiais. Eu acho que no momento que tu já tem aquela história um pouquinho na tua cabeça, tu te lembra dela de alguns aspectos, algumas formações, a releitura ela passa a ser uma coisa mais gostosa, mais fluídica e que tu fluida e que tu acaba se atentando a aspectos que antes tu não te atentasse, sabe? Tipo, tu acaba vendo a descrição de roupas, a descrição de viagens. Nesse caso aqui, eu não tinha reparado na primeira vez que eu li da importância que eles dão para o estudo. E não só o estudo escolar, mas o estudo universitário, o estudo para a vida. E que a protagonista ela está sempre buscando mais, ela tem essa sede de conhecimento e como isso mudou ela como pessoa e nas relações que ela tem com a família dela. Porque graças a essa história dela querer buscar, querer ler, ela acaba melhorando a relação com a mãe dela, depois posteriormente com o pai dela, depois com o irmão dela e a avó. E ela acaba se tornando uma pessoa mais criativa, que ajuda na convalescença tanto da tia dela quanto da avó dela. E falando das releituras em geral, eu acho que a gente não suga tudo de um livro quando tu lê apenas ele uma vez. Até mesmo porque as pessoas que têm uma vida muito corrida, muito agitada, muito cheia de percalços, assim, elas não conseguem entrar realmente dentro daquela leitura, porque elas têm um tempo limitado para ler aquele determinado livro. Eu, por exemplo, eu lia muito antes em ônibus, que é uma coisa que eu não tenho mais feito, assim. Eu tenho lido mais de noite ou de manhã cedo quando acordo. E aí a gente percebe que tanto essa mudança de horário como de ambiente, ela afeta a tua leitura. Porque às vezes tu te concentra mais em determinada leitura quando tu tem um ambiente propício para isso, ou às vezes tu não te concentra. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que normalmente eu leio, quando eu leio eu entro para dentro do livro. Tanto é que eu não me importo se tá rolando música ou se não tá.
ou se tá rolando aqueles vídeos de estude comigo, que eu tenho usado para me concentrar, até mesmo ou para trocar de tarefa, no caso. Como eu voltei a fazer faculdade e as minhas leituras elas estão intercaladas com leituras da faculdade, né? Então eu não consigo mais ter aquela fluidez de ler todo dia uma literatura como eu tinha. E isso eu sei que também afeta bastante, porque a linguagem universitária é completamente diferente da linguagem literária em muitos termos. Às vezes a gente não tem num texto universitário essa fluidez que tu tem no texto literário. E a concentração ela é mudada, sim, ela é afetada. E falando mais sobre a releitura, né, sobre o processo de releitura, eu acho que também hoje a gente, com esse excesso de informações, a gente não consegue ficar refletindo sobre aquele livro por algum tempo. Tipo, eu sou uma pessoa que eu pego um livro, acabo ele e passo já diretamente para outro livro. Eu não faço normalmente esse processo reflexivo, que ele é recomendado principalmente quando tu lê clássicos ou livros de filosofia, ou algum livro que te faça pensar ou refletir sobre aquilo ali, livros religiosos. E a gente acaba saindo de um, entra no outro, sai de um, entra no outro e tu não faz esse processo. E às vezes durante a releitura tu acaba pensando, tá, eu li isso aqui, mas eu não me atentei a isso aqui, eu não percebi nessa passagem aqui que eu poderia tirar uma lição, ou até mesmo uma frase reflexiva, ou pensar, nossa, que frase bonita essa aqui, vou anotar, sabe? Eu acho que a releitura ela tem sim essa importância e eu acho que a gente analisa o livro de uma forma diferente quando a gente relê ele em outro momento da nossa vida. A gente acaba dando às vezes uma nota maior ou uma nota menor, né? Eu acho que a cada leitura a gente acaba também se atentando a outros aspectos literários, né? E é isso, assim, eu gostaria muito de conversar com vocês, se vocês têm esse costume da releitura ou não. E pode deixar aí nos comentários. Beijo grande e boa leitura.